Fala, gente, tudo bem? Tudo na paz? Que bom. Feliz em saber, pois Deus ele tem dado graça sobre graça em nossas vidas. Eu falo isso pois eu me sinto agraciado por ele. Eu entendo que Deus ele estende a sua misericórdia de tempo em tempo, sabe? Deus ele estende as suas mãos para aquele que assim o reconhece como o autor e consumador da fé. E Deus ele tem chamado homens e mulheres nesses dias a querer provar mais dele, a querer conhecê-lo, a querer senti-lo, a querer experimentar coisas grandes, firmes, ocultas, que não são reveladas a todos. Pois Deus ele tem colocado isso no meu coração, Deus tem colocado esse sentimento no meu coração em querer mergulhar mais no seu espírito, ser um homem espiritual. E é um desejo que não é só meu, por assim querer essa experiência, mas é um convite dele. É um convite que ele nos faz a fim de ser um, alguém, alguém diferente nessa sociedade, nessa humanidade, sabe, que tem se perdido, que tem se deixado levar pelas massas, pelas multidões, pelo pelo mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo. Deus ele não tem procurado mais do mesmo. Deus tem procurado homens e mulheres que queiram ser diferentes, que queiram viver segundo o Espírito, que queiram viver segundo um mundo invisível, um mundo espiritual, um mundo que está além da natureza, da carne, das paixões humanas. Pois Deus colocou esse propósito no meu coração e eu tenho feito umas séries de vídeos separados. Não sei se vocês têm acompanhado ou não, mas eu indico que é sobre jejum, oração, consagração, dias dos quais eu 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 me inclino para aquilo que é espiritual, buscar incansavelmente aquilo que é dele, por ele, para ele, conhecer mais dele, a fim de que a revelação de Deus ela preencha todo o meu interior. E Deus ele tem mais a nos dar, Deus ele tem mais a nos oferecer, Deus ele tem mais a nos preencher, pois Deus ele é infinito em graça, em plenitude. E essas têm sido as minhas palavras, essa tem sido a minha oração, esse tem sido o meu pedido de me tornar um homem espiritual, um homem na qual possa servi-lo em tempo e fora de tempo e ter uma palavra pronta para aqueles que assim necessite ouvir algo diferente, que eu possa ser semelhante a Jesus pelo amor que habita dentro de mim, pelo amor dele que habita dentro de mim, que assim eu possa ser igual a ele. Assim como o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo está no nosso interior e por assim está, nós emanamos, sabe, efeitos, manifestações do amor de Cristo que habita em nós. Então, quanto mais nos mergulhamos nele, mais dele preenchemos o nosso interior a fim de fluir para tantos quantos assim precisem ouvir, ver o quanto ele tem mudado a nossa vida. E, irmãos, amigos, é chegado o momento da gente mergulhar em Deus. Pois o apóstolo Paulo, ele vem com uma revelação profunda a respeito desse convite, que ele diz que nós fomos chamados para a liberdade. Estava pensando nesses dias, né? Me falaram, poxa, você tem tanto conhecimento, por que você não usa isso para uma igreja, algum lugar? E no meu interior veio logo a resposta: eu sou livre.
Posso falar de Deus em tempo, fora de tempo. Não levando em consideração a religião ou algumas denominações, mas tem algumas religiões que nos aprisionam, tiram a liberdade do espírito. E por ser livre, eu tenho a liberdade de vir aqui falar do amor dele para todos quanto assim sentem necessidade de ouvir, pois assim Deus tem feito na minha vida. Pois o apóstolo Paulo dizia: não usei da liberdade para dar ocasião à carne, não use da liberdade para dar ocasião àquilo que vai te afastar daquilo que é espiritual. E é necessário que nós tenhamos essa compreensão daquilo que nos aproxima e daquilo que nos afasta de Deus. Pois aquilo que nos leva à vida é aquilo que nos leva à morte. Aquilo que nos dá a revelação do trono da graça e aquilo que nos traz, sabe, a destruição da nossa vida, da nossa alma. Aquilo que nos aproxima e aquilo que nos afasta. Pois, assim como diz a palavra, andai no Espírito e não satisfazei a vontade da nossa carne, os desejos das nossas paixões, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. São duas coisas opostas, são duas coisas diferentes. São duas estradas que nos levarão a caminhos opostos, lugares que não comungam, pois escolhemos assim o caminho do Espírito, para que mais da revelação de Deus, mais seja nos dado mediante um caminho de fé, um caminho da qual nos leve para Ele, um caminho de eternidade, um caminho de eternidade só pode ser trilhado por meio do Espírito. O caminho de eternidade só pode ser trilhado por meio do Espírito. Seguir o que é espiritual, mediante a fé que habita em nós. Pois nós somos guiados pelo Espírito e não pela carne. E assim diz o apóstolo Paulo: olha, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa. A respeito vos declaro que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas agora, quem caminha no Espírito, no fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas não há lei, pois Jesus Cristo renunciou às próprias paixões da carne. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos de possuir a vontade do Espírito em nós. Que essa seja a palavra e a revelação que nós tenhamos a escolher, sabe, a seguir. Pois assim, determinadas coisas que satisfazem a nossa carne, assim como há coisas que satisfazem o nosso espírito. E alegra o Espírito de Deus que habita em nós, que assim, quando nos torna cada vez mais semelhante a Ele. Então tenhamos sim amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, vontade própria, e que não andemos satisfazendo a vontade daquele que assim repudia, sabe? Pois Deus, ele tem feito o convite. As minhas orações e aquilo que Deus tem falado ultimamente tem permeado em cima disso. Que nós sejamos homens e mulheres espirituais, para que mais do Espírito de Deus seja revelado a nós, no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com aquele que assim nos chama para viver em novidade de vida, em viver, sabe, entronizado com a vontade daquele que é para todo sempre. Então, faça isso, gente. Façamos isso. Vamos viver em novidade de vida. Pois assim, Deus nos convida. Obrigado, até o próximo.